Qual a origem visual do Eisenhower? Hoje, aqui no canal do Neve, vamos ver isso. Olá a todos! Hoje, aqui no canal do Neve, nós vamos falar um pouco sobre o Eisenhower, esse símbolo que é atualmente, pode ser considerado o símbolo nórdico mais famoso e difundido do mundo nórdico, né? Em tatuagens, em objetos. O que é o Eisenhower? É um símbolo mágico encontrado nos manuscritos islandeses do Renascimento e também do século XVII, alguns indo até o século XIX. O Eisenhower ele também possui referências na literatura nórdica medieval. Em algumas sagas, né, islandesas se cita o que parece ser um objeto mágico, ou então algo gravado na testa do dragão, um objeto de proteção mágica. E isso vai ser a essência dele nos manuscritos, tá? Um símbolo para a proteção mágica. Mas aqui no programa nós vamos ver possíveis origens visuais. Nós vamos tratar de visualidade. As representações mais antigas do Eisenhower são no formato de uma cruz, né, com 4 terminais triplificados, né, ou braços triplificados, né, em formato tríplico. São do século XVI. Então nós vamos ver algumas, talvez, possíveis origens visuais para o Eisenhower. Em alguns sites, em algumas obras de popularização, se propaga que talvez a origem visual desse símbolo possa ser encontrada na arte rupestre. Na área da Suécia, na área de Tanum, há um conjunto de arte rupestre de pinturas, também petróglifos, que contém uma espécie de globo com articulações, né, com terminais que lembrariam então o Eisenhower, né? Foram realizadas no período da Idade do Bronze, tá? São representações muito anteriores a Cristo, e algumas pessoas tentam correlacionar esses objetos. Qual o problema? Numa das figuras que vai aparecer aqui no vídeo, duas pessoas parecem transportar ou carregar esse grande globo, né, o interior escurecido, com terminais. Na verdade não se trata de símbolos propriamente ditos, mas sim de figurações. São imagens representando alguma coisa que nós não temos maiores detalhes. Na verdade, no período da Idade do Bronze, o que é considerado tecnicamente um símbolo geométrico com caráter religioso é apenas, ou genericamente, a roda do Sol, que é um círculo com uma cruz em seu interior. Não vamos aqui explorar ela mais detalhadamente, mas ela é o mais importante e o mais difundido símbolo religioso da Idade do Bronze. Esse sim, o símbolo geométrico. Não há evidências de um símbolo com as características que nós queremos, no caso que seja identificado a esse Eisenhower mais arcaico, digamos assim. Também no famoso chifre de Galerus, que foram encontrados 2 exemplares, né, de chifres, objetos em forma de chifre, feitos de ouro, que eles foram descobertos na área da Dinamarca, no século XVII. O
corno menor que possui inscrições rúnicas, né, contém uma das cenas o que seria um possível proto-Aesialmor, segundo algumas pessoas. Né. Aqui nós temos outro problema também. Apesar do objeto já ser do período das migrações, tecnicamente mais relacionado à Era Viking, mais do que à Idade do Bronze, esse objeto é datado do século V depois de Cristo. Aqui também nós temos um problema. Essa suposta figura ou imagem do proto-Aesialmor, ele está no meio de várias representações de figurações estelares. A maior parte dos pesquisadores que trabalharam esse objeto, muito complexo, né? Galerus, ele requer um vídeo específico aqui no nosso canal, mas há muito debate sobre a iconografia desse objeto. Possivelmente, segundo a maioria dos pesquisadores, essa suposta figuração ela está num conjunto cênico estelar, ou seja, todas as imagens ao lado de guerreiros, né, nesse corno do Galerus, são de estrelas. Não se trata de um símbolo propriamente dito. Aqui nós temos o mesmo problema da arte rupestre. Aqui não temos objetivamente um símbolo, mas figurações do mundo estelar, das estrelas ou de estrelas propriamente dita. O período das migrações possui símbolos bem definidos, principalmente ligado ao culto de Odin, que é a suástica. Como nós vamos ver, mas aqui nesse objeto não há suástica nenhum dos cornos de Galerus, então nós não podemos considerar essa cena propriamente uma representação do Galerus. Mas então, quando que surge esse símbolo? Ou aproximadamente um símbolo semelhante? Durante o início da era, do período das migrações, na região da Polônia, foi encontrado durante os anos 1980 e 1990 uma cerâmica funerária da cultura de Przeworsk. O que era a cultura Przeworsk? Era uma mistura étnica de proto-eslavos, germânicos e celtas nessa região. E é muito interessante porque essa cerâmica é funerária, e ela possui a representação de um símbolo muito semelhante ao que vai ser depois conhecido como Aesialmor, que por enquanto nós vamos denominar de cruz solar. Por que cruz solar? Porque ela está relacionada a suásticas. No mesma cerâmica, nós temos duas cenas. Uma cena onde essa cruz solar possui 4 suásticas em seus braços, ou ramificações, e uma outra cena onde ela está de maneira simples, como uma cruz mesmo, ao lado de uma suástica. Por que eu estou denominando de cruz solar? Porque os estudos sobre suástica são muito mais frequentes, numerosos, praticamente em toda a Eurásia. A suástica é o símbolo religioso mais importante da Eurásia antiga. E ele é pesquisado desde o século XIX, então a sua difusão é muito maior, e nós vamos usar então principalmente a suástica para poder estudar esse símbolo que tem poucas referências visuais. A suástica é, obviamente, um símbolo relacionado objetivamente a conotações solares. Então, se esse símbolo, essa forma de cruz, está relacionada com a suástica, ela obviamente tem uma conotação solar. E os arqueólogos que investigaram esse objeto nessa região da Polônia, eles associaram, por ser um objeto funerário, a um caráter de vida, de luz. Esse conjunto, então, ele denotaria todos esses elementos. Para o morto, que está sendo, então,
enterrado naquela local. Então é uma ideia também de renascimento, de sobrevivência da vida após a morte. A suástica é um símbolo complexo, ela tem muitas variações de significado, né, conforme o período histórico e a cultura. Mas aqui no caso, por ser objeto funerário, os arqueólogos vão interpretar esse simbolismo ligado a questões de vida após a morte especificamente. A suástica como geradora de vida. Então essa cruz solar, ela possui então essa identidade muito próxima da suástica. Também numa região próxima, na atual Romênia, na Dácia Antiga, foi encontrado um medalhão onde nós já podemos ver essa forma de cruz solar muito mais próxima ao Isialmor. Ao contrário dessa região da Polônia, onde havia 5 ramificações, cada extremidade ou cada braço dessa cruz solar já possui tripartições. Né? Então ele é muito mais semelhante ao modelo mais antigo do Isialmor encontrado no século XVI. E ele também está associado com uma suástica somente em seu centro, o que é muito interessante. Então reforça essa ideia de que a cruz solar possivelmente foi difundida no mesmo momento que a suástica, né, durante o período das migrações. Porque o que acontece? A suástica era um símbolo muito mais antigo, mas principalmente na área da Ásia. As pesquisas demonstram que a Ásia é o lugar onde a suástica foi criada, surgiu de maneira mais efetiva, aproximadamente 2000 anos antes de Cristo. É um símbolo muito antigo, mas a sua difusão na Europa foi durante o período das migrações. Os grupos germânicos, né, levaram a suástica para várias regiões da Europa. E possivelmente a suástica adentrou a Escandinávia durante o século IV. Baseado nisso, nós também acreditamos, né, uma hipótese, de que essa cruz solar ela tenha sido difundida efetivamente pela Europa e a Escandinávia durante o período de migrações. Para compararmos, né, também como elemento comparativo, é muito interessante observar que a região da Irlanda alto-medieval, entre o século V e VIII depois de Cristo, também possui uma forma muito semelhante ao Isialmor. Só que, é claro, dentro de um contexto cristão aparece uma cruz, uma variação de cruz que é muito semelhante morfologicamente a Isialmor. E o arqueólogo que investigou algumas dessas manifestações visuais na área da Irlanda, em pedras vulgâmicas, né, no contexto eclesiástico desse período, o John Sheen, toda a referência bibliográfica, citações do material vão estar no final do vídeo e na legenda desse vídeo. O John Sheen, ele acredita em suas pesquisas, né, ele publicou um artigo nesse sentido, que essas cruzes triplificadas em suas terminais pode ter sido influenciada pela Gália Merovingia. E mais, não só essas formas de cruzes, mas a própria suástica adentrou, que ela é muito presente na área irlandesa alto-medieval, também pela Gália Merovingia, ou seja, uma área germânica, que no início do período das migrações, então, por relações e influências culturais, ajudou esse símbolo então a se propagar, ressignificado pelo cristianismo como uma cruz dentro da cultura cristã na área da Irlanda. Mas é interessante perceber que, é claro, ele não vai ter necessariamente os mesmos significados que essa cruz solar em áreas pré-cristãs e germânicas mais antigas. Ela vai ser adaptada como uma cruz dentro dos simbolismos da cultura cristã. Outro detalhe a se perceber é que na área irlandesa, apesar de terem muitas evidências de suástica, ela se separa dessa representação dessa cruz solar. Eu, pelo menos, não encontrei nenhuma evidência visual dos dois no mesmo suporte.
como acontecia na Polônia e na região da Romênia, como a gente viu, né? Então ela está desassociada da suástica. Isso é muito interessante. Um outro caso muito relevante de uma variação visual dessa forma de cruz solar na Irlanda é uma que foi encontrada numa região também do noroeste da Irlanda, que possui numa de seus terminais um castiçal judaico, né? Então é uma fusão de uma cruz cristã com a cultura judaica, uma representação do simbolismo judaico muito importante, que é o candelabro de 7 terminais. Então é interessante de percebermos como também essa área irlandesa, que é muito importante, que vai ter várias conexões com a Escandinávia, como a gente vai ver em outros programas, ela também possui as suas próprias variações. E finalmente nós chegamos na evidência da Escandinávia da Era Viking. O que foi encontrado que possui similaridade com essa cruz solar? No começo da década de 1970, um grupo de arqueólogos alemães encontrou uma cerâmica funerária na região de Hedeby, sul da Dinamarca, atualmente Alemanha, onde nós temos uma iconografia muito interessante. Nós temos no alto dessa cena uma representação, uma forma de cruz muito semelhante à cruz solar que a gente viu até agora da região da Polônia e da Romênia. Essa cerâmica do século VIII, início da Era Viking, então ela está no contexto pagão, pré-cristão. Abaixo dessa cruz solar nós temos 3 representações de suástica com formas diferenciadas e 5 servos abaixo da suástica, servídeos, né? Servos foram representados. Essa cena ela é muito interessante porque ela possui um dinamismo muito grande, uma movimentação muito grande. Então, o que a gente pode aprender, deduzir dessa iconografia? Em primeiro lugar, é de destacar que essa cruz solar ela está no alto sozinha, solitária. Foi representada de maneira isolada. Possivelmente a representação do Sol. A suástica embaixo, essa repetição disso, 3 vezes a suástica foi representada, ela tem ali um caráter de luz, de iluminação, reflexo da luz solar e não o Sol propriamente dito. Às vezes ela tem a conotação de representar o Sol, mas nesse caso ela parece representar a difusão da luz. Os servídeos que foram representados abaixo em movimentação são animais muito importantes, desde a Idade do Bronze. A iconografia desses animais é muito grande. Nós podemos considerar, vários pesquisadores consideram isso, os servídeos são animais solares, eles estão identificados com o Sol. O que a gente pode deduzir num primeiro momento desse conjunto iconográfico? Vida, dinamismo, calor, luz, vida, os animais representam vida. Essa associação entre vida e suásticas está presente desde a Grécia. Vários pesquisadores estudando, por exemplo, cerâmica, representando a deusa Deméter. Bom, os servídeos desse conjunto iconográfico, dessa cena, dessa visualidade da cerâmica, eles também estão relacionados com a vida. Como eu estava falando, nessa cerâmica de Deméter, e algumas cerâmicas foram representados vários animais, servos também, em volta da Deméter com uma grande quantidade de suástica. Nesse caso, a suástica ela tem um significado de vida, dessa sobrevivência da vida após a morte, representada pelo dinamismo dos animais.
É interessante que vários arqueólogos já constataram que em sepultamentos pré-cristãos da Escandinávia da era viking, há uma quantidade significativa de figurações, objetos ligados a essa figura do cervo. Eles acreditam que o cervo, nesse caso, é importante no contexto funerário, porque todo ano os servos trocam galhada, trocam as suas galhadas. Então, essa repetição cíclica da vida cria uma importância, uma relação muito grande desses animais com a vida após a morte. Então, a pessoa não morreu, ela vai sobreviver, vai ter uma vida após a morte. É um símbolo de renascimento. Então, tudo isso se liga. Fora que os cervídeos, eles são extremamente importantes, no caso da Escandinávia da era viking, na economia, na sociedade. A primeira cidade da Escandinávia da era viking, a cidade de Ribe, os servos, eles tinham muita importância comercial, né, principalmente para a produção de pentes. Em vários pentes da era viking, feitos de cervídeos, foi encontrado representações de suástica. Isso é interessante, né? Galhadas e objetos de servos foram encontrados em sepulturas. Então, tudo isso se liga. Então, nós podemos... Há conexões. Então, nós podemos considerar que essa cerâmica funerária de Hedeby possui um simbolismo de vida após a morte, de renascimento. A pessoa que está sendo enterrada ali, ela vai ter uma sobrevivência no pós-morte, né? Então, esse proto-símbolo do Asialmor, ou então uma cruz solar, muito semelhante ao Asialmor renascentista da Islândia, ele vai aqui, no contexto de Hedeby da era viking, ter uma significação de renascimento, de vida. Algo totalmente diferente do que a literatura nórdica medieval vai representar na questão das referências ao Asialmor e os manuscritos também islandeses. Então há uma diferença de significado. Então o que nós podemos concluir de tudo isso? Primeiro, essa cruz solar, de forma muito semelhante ao Asialmor, tinha um significado completamente diferente da Escandinávia medieval renascentista. Talvez, aqui é uma hipótese, né? A área da Irlanda, essa cruz solar que foi ressignificada pelo cristianismo na área irlandesa, ela tenha muito mais possibilidades de relação com a formação visual do Asialmor no mundo tardo medieval da Islândia, do que essa cruz solar pagã, né, pré-cristã, que foi encontrada em Hedeby. Isso é uma hipótese investigativa, porque o problema é que nós não temos nenhuma representação na Escandinávia de um simbolismo próximo ao Asialmor do século IX ao século XV. Há uma lacuna. Então é muito complicado ficar conjecturando, né, criando hipóteses, se nós não temos mais elementos iconográficos. Então é algo que demanda mais pesquisa. De concreto, o que dá para concluir objetivamente, né, existe a teoria, a hipótese, melhor dizendo, da Mindy MacLeod e do Bernard Mies, de que o Asialmor ele tenha provindo de uma modificação da runa M do calendário rúnico, que foi desenvolvida a partir do século XIII. Justaposta, duplicada e justaposta, criando então essa figura do Asialmor. É uma hipótese, ainda não tem uma comprovação visual, porque claro, no calendário rúnico não vai ter essa forma completa. E outra teoria mais aceita é que o Asialmor islandês tenha provindo efetivamente dos grimórios medievais que foram popularizados na Grécia, Inglaterra, no século XV, que já contém uma forma pronta e acabada, ligada aos selos salomônicos do Asialmor como uma cruz, do jeito que vai ser inicialmente então representado visualmente na Islândia.
Então talvez os grimórios sejam realmente a resposta de uma origem visual desse símbolo do Eisenhower na Islândia, e não a cruz solar que foi registrada na Escandinávia. Talvez tenha se perdido essa relação. Então não é porque nós encontramos a representação de uma cruz solar muito semelhante ao Eisenhower na Dinamarca do século VIII que nós podemos dizer que esses símbolos na Islândia têm essa herança, né? Eles são a perpetuação de uma tradição nativa, né? De concreto, o que as evidências mostram até o momento, então, é que possivelmente os símbolos mágicos islandeses eles foram influenciados diretamente pelos grimórios, né? Essa conexão com a Escandinávia pré-cristã e com a Irlanda cristã ainda necessitam de maiores pesquisas, mas elas já mostram um quadro mais complexo da morfologia do simbolismo religioso na Europa setentrional de maneira geral. Então é isso, pessoal. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Curtam o nosso canal, sigam e se inscrevam em nosso canal. Bibliografia e referências vão estar na legenda e no final do vídeo. Então, muito obrigado a todos.